Bennett corria na estrada. Seu coração estava disparado. Estava temendo o que encontraria na casa de Austin. Parou o carro no beco e começou a subir a escada de incêndio, quando viu manchas de sangue nela. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e apanhou um par de luvas que sempre deixava ali, para uma emergência. Vestiu as luvas e continuou subindo. Quando chegou à janela, havia uma mancha de sangue em forma de mão, e quando ele olhou para dentro, viu o estrago na porta. Bennett estava nervoso. Temia o que poderia ter acontecido com a garota, e ligou para Jane. Ela era esperta, e se estivesse viva, daria um jeito de avisar. Mas, para sua surpresa, ouviu o celular dela tocar no beco. Ele então desceu rápido as escadas e seguiu o som. O dia já estava começando a clarear, e ele logo localizou o celular caído perto de uma lixeira. A tela estava trincada. Ele pegou o celular e desligou o seu. Havia uma mensagem escrita para ele que não foi enviada. Estava escrito o seguinte: Starfish, e um emoji de barco ao lado. Bennett ligou para o chefe Avery e deu o endereço de Austin. Ele estava na porta da sala de estar, olhando o corpo do professor Jonas Austin, aberto da garganta até a virilha. Parte das entranhas havia saído, dando lugar às latas de cerveja que enchiam toda a cavidade torácica, até a barriga. Sua consciência doía imaginando que a morte daquele homem foi culpa dele. Se não tivesse metido Austin naquilo, seu pai poderia estar vivo, e ela em casa com seus desenhos. Saiu de seus pensamentos ouvindo o chefe Avery quase berrando o nome dele no celular. Responda, Bennett. O que está acontecendo? O que está fazendo na casa de Jane Austin? Traga os peritos e a O'Connor. A casa da garota é uma cena de crime, chefe. Avery passou a mão pelo rosto e perguntou: A vítima é Austin? Ele a levou. Bennett respondeu automaticamente. Ele respirava com dificuldade e andava com cuidado pela sala, evitando pisar no sangue. Foi até a TV e a desligou. Deu uma olhada no corpo e agradeceu por não ter tomado café da manhã. O cheiro de cerveja e sangue era insuportável. Ele olhou mais uma vez a mensagem não enviada de Austin e tentou entender o que ela queria dizer com aquilo. Starfish. Sua mente fervia. Sentia medo do que ele poderia fazer com ela. Caminhou pela sala procurando alguma frase escrita que lhe desse mais pistas, mas nada encontrou. No entanto, ao se aproximar do corpo, percebeu que havia arames engenhosamente presos nos cantos da boca da vítima. Estes se juntavam a outros presos nos cantos dos olhos. Os arames presos à boca estavam unidos no alto da cabeça, esticados de uma forma que fazia a boca dar um sorriso macabro. Os arames presos nos cantos dos olhos se uniam por trás da cabeça, esticando os olhos, dando uma impressão de olhos apertados. Toda a composição facial era uma carinha feliz macabra. Foi quando ele percebeu a frase no carpete. Estava coberta por sangue, por isso não havia notado antes. A frase estava escrita com o lacre das cervejas, tomando toda a frente do sofá, e dizia o seguinte: Apenas sorria, professor Austin. Bennett pegou seu celular e começou a ligar para o Centro de Detenção Federal de Miami e procurou Ben Gardner. A atendente informou que ele havia sido transferido para o Centro de Avaliação e Tratamento do sul da Flórida. Por ser um indivíduo com transtornos mentais graves, podendo ser perigoso para si mesmo ou para os outros, o perfil dele não se encaixava como um presidiário. Ao ligar para o Centro de Avaliação de Tratamento e se informar sobre Gardner, sentiu seu corpo gelar. Gardner havia fugido durante a transferência. A polícia foi informada e ele ainda estava sendo procurado. Bennett respirava pesadamente e murmurou para si próprio. Ele sabia.
Por isso me pôs no caso. Ouviu a porta do apartamento se abrir e o chefe Avery chegar até a porta da sala, com O'Connor e os peritos. Quando os olhares deles se encontraram, Avery percebeu que ele sabia e disse: "Eu posso explicar, John." "Por que não me disse que era o Gardner, Nick? Eu teria conduzido a investigação de outro jeito e tudo isso seria evitado. E o Bill ainda estaria vivo." Bennett gritava furioso. O'Connor olhou para o chefe e ele mandou que ela e os peritos esperassem do lado de fora. Quando ficou a sós com Bennett, ele respondeu: "O último crime, antes de você pegar o caso. Acho que você ainda não leu sobre as vítimas no relatório. A sexta vítima do relatório era a Lúcia, sua esposa, John. Os crimes não estão em ordem. A primeira vítima desse novo perfil do Gardner foi a Lúcia. Depois a mãe dele. E os 3 caras que faziam bullying com ele na época da escola. O professor de educação física que gritava com ele nas aulas. E agora, o professor Austin, que era cruel com ele e o reprovou por 2 vezes. Eu precisava de você no caso. Mas se deixasse a Lúcia como a primeira vítima, isso iria mexer com sua cabeça. E talvez você levasse para o lado pessoal. Então deixei a Lúcia por último, torcendo para você prender o Gardner antes de ler sobre a Lúcia." Bennett ficou atônito, encarando o chefe, que continuou: "Você o prendeu da última vez. Não consegui pensar em ninguém melhor para o caso." Quando conseguiu falar, Bennett perguntou: "Como sabe que foi ele quem matou a Lúcia?" Ele confessou. Disse que precisava do sangue de alguém próximo de seu inimigo. No caso, você que estava no encalço dele. O sangue seria para um ritual que faria dele o maior serial killer do mundo. Por isso não havia sangue no corpo de Lúcia. Bennett sentiu as pernas lhe traírem e o ar lhe faltar. Uma sensação de sufocamento o invadiu e a sala inteira parecia girar. Ouviu a voz de Nick chamar por ele, mas ela parecia longe e seus ouvidos tinham um zumbido forte. Sentiu o chefe sacudi-lo diversas vezes e depois uma escuridão tomou conta de tudo. Em meio ao silêncio, ouviu a voz de Austin gritar por ele e dizer: "Detetive, Starfish, o navio, o navio!" Ele abriu os olhos, se ergueu do chão bruscamente, afastando O'Connor e Nick de cima dele. Olhou para tudo em volta e disse: "Ele a levou para o navio. As pessoas daquele navio estão em perigo." "Que navio, Bennett? Do que está falando?" Avery perguntou confuso. "Do navio grande no porto de Miami. Eu tenho que ir para lá." "Está falando do Starfish, o cruzeiro de luxo? Ele já deve ter zarpado a essas horas." O'Connor comentou. Bennett se levantou e respondeu saindo: "Avise a guarda costeira, Avery. Diga que há um serial killer a bordo e está com um refém." Avery saiu atrás de Bennett, o questionando: "Para onde vai, John?" "Eu vou dar um jeito de entrar naquele navio. Não vou me perdoar se alguma coisa acontecer com a Austin. É culpa minha dela estar no meio de tudo isso." Quando Bennett saiu, O'Connor se aproximou de Avery e disse: "O senhor vacilou, chefe. Deveria ter jogado limpo com ele." Avery respirou profundamente e disse: "Cuide de seu trabalho, Olivia, e fotografe tudo minuciosamente." Olivia ergueu as sobrancelhas e deu de ombros. Chamou os peritos enquanto Avery saía, já entrando em contato com a guarda costeira. 2 horas antes. Jeff segurava firme o braço de Austin, que chorava baixinho. No caminho até o porto, ele matou 2 pessoas e roubou seus moletões brancos. Exigiu que Austin desenhasse ele matando as pessoas. Trocou o moletom dele, que estava bastante sujo de sangue, e deu um para ela vestir. Cobriu a cabeça dela com o capuz e fez o mesmo com o dele. Apesar de ser o Gardner, a fisionomia dele era exatamente como a do Jeff the Killer. Ele havia removido de forma grotesca as pálpebras,
Cortou seus lábios em forma de um sorriso macabro. Dava para perceber que o tecido em volta dos olhos e da boca estavam infeccionados, e todas as vezes que ele sorria, escorria sangue da boca e dos olhos. Mas ele parecia não sentir dor. O sadismo estava estampado em sua face, e ela percebeu a insanidade dele quando matou as duas vítimas. Quando chegaram ao cruzeiro, se misturaram a um grupo de passageiros que estavam voltando de uma festa que aconteceu em algum lugar em terra. Estavam bêbados demais para perceber o casal de moletom branco. Mas ao passar pelo tripulante que coordenava a entrada, ele os achou estranhos e deixou um auxiliar em seu lugar e seguiu o casal. Austin podia ouvir Gardner sorrir de um jeito insano ao perceber que o homem o seguia. Ele abriu uma porta que dava acesso a uma escada e desceu, seguido pelo homem que dizia: "Senhor, não pode entrar aí. Esse acesso é restrito aos funcionários." Quando terminaram de descer na penumbra do que parecia ser um depósito de limpeza, ele disse para Austin: "Se prepare para eternizar mais uma obra de arte." Ele limpou as lágrimas dela e disse, esticando suas bochechas para formar um sorriso: "Shh, apenas sorria." Ela sentiu o navio começar a se mexer e percebeu que já estavam zarpando. Ficou apavorada e pensou no detetive Bennet. Então chamou por ele em pensamento, dizendo onde estava, e torcia para aquilo funcionar com ele como funcionava com sua mãe. O funcionário do navio começou a descer as escadas dizendo: "Senhor, por favor, vocês precisam sair, esse local é apenas para os funcionários. Acho que o senhor já tem problemas demais para arrumar mais um. Eu sei que não é um dos passageiros. Se sair numa boa, eu prometo não apresentar nenhuma queixa e deixarei que desçam na próxima parada." Gardner deixou Austin parada em um canto e esperou o homem descer. Quando este já estava no meio do depósito de limpeza, começou a olhar para todos os lados enquanto dizia: "Senhor, onde vocês se meteram? Saiam, por favor." Foi quando ele notou Austin em um canto chorando. Ele se virou para ela e perguntou: "Tudo bem, senhorita? Não precisa chorar. Só vamos sair daqui e prometo que vai ficar tudo..." Austin gritou ao ver a roupa do tripulante começar a manchar de vermelho. Enquanto esfaqueava o homem, Gardner gritou para ela: "Desenhe! Desenhe a minha obra de arte!" O homem caiu de joelhos no chão e começou a se arrastar em direção da escada, enquanto gritava por socorro. Mas Gardner o pegou pelas pernas e o puxou de volta para ele, e continuou esfaqueando até que se deu por satisfeito, e segurando pelos cabelos do homem, sussurrou em seu ouvido enquanto cortava sua garganta: "Vá dormir." Ele olhou para Austin com a face salpicada de sangue e sorriu sadicamente. E naquele momento ela pôde ver não Gardner, mas ele, o próprio Jeff the Killer. Bennet dirigiu até a marina At-by-Side. Lá procurou o responsável e apresentou o distintivo dizendo: "Sou o detetive John Bennet. Preciso de uma lancha que me leve até o Starfish. Há um assassino a bordo e está com um refém. Eu preciso embarcar naquele cruzeiro antes que mais pessoas morram." O homem deixou o funcionário responsável e foi com ele até uma das lanchas usada em competições de alto desempenho. Entrou sendo acompanhado por Bennet enquanto dizia: "Essa é a lancha mais rápida que temos, detetive. Ela chega a 160 km por hora, uma velocidade acima de 100 milhas. Bennet entrou na lancha enquanto dizia: "Espero que saiba lidar com essa velocidade. Sei que não vai dar para parar o cruzeiro com ela, mas preciso chegar perto para conseguir subir a bordo." Enquanto seguiam rumo ao cruzeiro, Bennet viu a embarcação da guarda costeira se preparar para sair. Depois de matar o tripulante, Gardner arrastou Austin e saíram dali. Ele consultou um mapa que ficava em um quadro de vidro dos muitos espalhados pelo cruzeiro para orientar os passageiros. Descobriu acesso aos camarotes e sorriu.
Pelo horário, muitos passageiros ainda estavam em suas cabines. Ele então usou a faca ainda suja de sangue para virar o rosto de Austin para ele e disse: "Vamos logo. Seu amigo policial vai estar aqui com a guarda costeira e vão parar o cruzeiro, mas até lá você tem muita arte para desenhar." Ele seguiu com ela em direção ao corredor que levava até os camarotes, sorrindo feito um louco enquanto raspava a ponta da faca pela lateral do corredor.